Como que fica a situação desses que andam por aí falando que Jesus não existiu, que Jesus foi uma invenção de Roma? Tem uns doutores metidos a judeus por aí que dizem isso, viu? Que Jesus não, Jesus foi uma criação do imperador Constantino, porque os judeus tinham o Velho Testamento, então para que fosse como se fosse uma concorrência, os romanos inventaram Jesus, ou Yeshua. Mas a pergunta que fica é, então por que Jesus disse em Mateus capítulo 24, está escrito como Jesus disse em Mateus 24, do versículo 1 ao 2, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ué, mas você pode chegar aí num qualquer navegador da sua preferência e você colocar aí quando houve a queda do templo em Jerusalém. Ano 70 DC. Não 1970, ano 70 DC. Ou seja, nós estamos no ano 2024. Daqui a 46 anos irá fazer 2000 anos que ocorreu a queda. E Jesus não falou isso daqui no ano 33, ou entre o ano 30 e o ano 33? Falou? Não está escrito como ele falou? Então como que pode surgir alguém falando que esse personagem Jesus foi inventado por Roma? Que coincidência tremenda é essa? Porque está escrito que ele falou que não ficaria pedra sobre pedra. E aconteceu no ano 70. O templo foi derrubado. Ué, e aí? Como que esses metidos doutores, esses falastrões, não conseguem explicar isso? Porque se Jesus foi uma invenção, se é uma invenção, então não existiu. E se não existiu, então essas palavras aqui que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, não poderia estar escrito no livro, na Bíblia, não poderia estar escrito. Você entende? Se você apertar muito esses doutores, eles espumam até pelo ouvido. Os caras ficam procurando chifre na cabeça de cavalo. Os caras ficam procurando meios, sabe, de demonstrar como eles são ateus. Porque uma coisa, gente, uma coisa é você mostrar para os escritos bíblicos que a religião é uma fraude. Outra coisa é você não acreditar nos escritos. Aí é totalmente diferente. Que nem muitas pessoas já perguntou para mim, você é ateu? Não. Você é herege? Com muito prazer. Porque ser herege é você ser contra os ensinamentos religiosos. Eu sou herege. Jesus foi, Paulo foi. Agora, outra coisa é a pessoa vir com anéis no dedo, se dizendo doutor, mestre, professor, e tendo escrito, e ele falar que Jesus foi uma invenção. Sendo que a história mostra, em livros, e como hoje o que domina o mundo são as redes sociais e a internet, você pode procurar aí no navegador e coloca quando aconteceu a queda do templo de Jerusalém, no ano 70. Então se cumpriu aquilo que Jesus falou no Monte das Oliveiras, quando ele estava com os seus discípulos, que não iria ficar pedra sobre pedra, e não ficou, até os alicerces cair. E desse Jesus também, que falou que não ficaria pedra sobre pedra, também está escrito no livro das profecias e no livro da lei. No Antigo Testamento se falou dele. Então, se Jesus foi uma invenção, então vamos rasgar o livro dos escritos judaicos, com o nome de Bíblia. Vamos rasgar isso aqui. Porque a conta fecha. Quando você vê que Jesus existiu, a conta fecha. Quando você vê que as profecias se cumpriu do dia do Senhor, lá em Apocalipse 1:10, que realmente foi o juízo, que foi durante o juízo que ocorreu a queda do templo.
Então eu não sei quem é mais ateu. Quem é mais ateu? Se são os religiosos, porque não acreditam na Bíblia, acreditam em doutrina de homens, ou se são esses metidos a doutores, que têm anéis no dedo, e ficam por aí ruminando, gorfando, que Jesus foi uma invenção de Roma. E aí? Aí, sinceramente, eu não sei quem é pior. Se é ser religioso, ou se é ser igual isso. Ateu não, quando a pessoa é ateu, que ela fala, não, eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, não. Aí ele é ateu. Agora, esses que falam que Jesus não existiu, sendo um judeu falando, não tem como esperar coisa melhor de judeu do que isso, né? Porque eles não acreditam em Jesus, nada. Eles acreditam na Torá. Eles acreditam nas maldições de Moisés. Então, quanto a judeu, falar tudo. Agora, uma pessoa que não é judeu e ficar por aí querendo aparecer na internet falando que Jesus foi uma invenção de Roma, um gentil, uma pessoa que não pertence à comunidade de Israel, à comunidade judaica, falar um negócio desse, aí também já é demais, né? Já é demais, tá? Jesus existiu, talvez não com esse nome, Yeshua. Talvez, Mateus, Marcos, houve muitas adulterações, claro que houve, muitos acréscimos, mas esse personagem que veio na manifestação de filho, mas que realmente quem estava nele era Deus, eu acredito 100% que existiu. Eu acredito. Ele não veio para mim, ele veio para os judeus, mas que ele veio, na minha humilde opinião, ele veio sim. E nós não estamos mais nele, porque ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus. E muito menos nós também não estamos no favor imerecido na graça. Nós estamos no Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Apocalipse 21, 3. O templo espiritual está em nosso espírito e o próprio Deus está em seu reino. E o reino de Deus foi estabelecido na consciência dos homens. Apocalipse 11, 15, Apocalipse 12, 10. Bom, então vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se você tiver um comentário razoável que possa provar isso, o porquê, então, que está escrito que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, se você conseguir mostrar para nós que realmente Jesus não existiu, ficaremos agradecidos. Mas, conforme os escritos bíblicos, não de achismos. Não de achismo. Eu não vou com achismo para cima de nada. Eu procuro entender os escritos bíblicos. Tá? Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.